Não é tarde demais para encontrar seu propósito na vida. Deus tem um plano para você. Ele tem um motivo para escolher você e para lhe dar esse tipo de destino agora. Você já se perguntou por que, apesar de tudo pelo que passou, ainda está de pé e vivo hoje? Muitas pessoas da sua idade provavelmente já morreram, mas você ainda está aqui. Pode parecer algo como, bem, talvez a vida simplesmente tenha acontecido e eu tive sorte. Mas há mais para você do que sorte. Você está vivo hoje porque Deus tem um propósito para você, e Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou, Ele fez para o seu prazer, ou seja, para o que lhe agrada. Em outra passagem também diz que somos produtos da sabedoria do seu conselho. Você não é um erro, mas uma criação intencional de um grande Deus. O que você vê quando olha para si mesmo? Não sei quantos anos você tem, o que passou ou onde você está na vida agora. No entanto, eu sei de uma coisa. Nada nunca aconteceu com você por engano. Pode ter sido difícil, mas tem um papel importante a desempenhar em sua história. Não vou dizer que eu entendo como você se sente. Também não vou dizer que é fácil aceitar que Deus tem um plano para algumas das coisas dolorosas pelas quais você passou na vida. Mas eu vou dizer que é verdade. Eu sei que é difícil aceitar essa mensagem, especialmente se a vida não foi muito generosa contigo. É quase impossível acreditar que um Deus que te ama permitiria que você enfrentasse um determinado tipo de vida quando os outros parecem estar tranquilos. No entanto, gostaria que você não perdesse a mensagem que eu estou compartilhando com você hoje. Há uma razão pela qual eu digo a você que você não é tarde demais para encontrar o seu propósito na vida. E uma história de Abraão registrada no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta sobre um homem que teve que assistir à morte do seu irmão e pai. Um homem que teve que carregar o fardo do seu irmão como pai para seu filho. Então um dia ele começou a buscar a Deus e, seguindo a instrução dele, foi convidado a deixar a sua casa e todos para trás. Como se Abraão não tivesse problemas suficientes, ele e sua esposa não podiam ter filhos, por mais que tentassem. Eles acreditaram e seguiram as instruções de Deus para suas vidas, mas agora estavam envelhecendo. Abraão já tinha mais de 65 anos e, no entanto, não teve nenhum filho para levar seu nome depois dele. Alguém teria olhado para Abraão e dito: por que você ainda acredita na palavra de um Deus que não pode lhe dar um filho? Qual o sentido de seguir a Deus sem qualquer prova para mostrar isso? Você disse que seria o pai de muitas nações depois de você, mas vejo você morando em tendas. Você não conquistou nenhuma terra. Você está apenas pulando de um território para outro. Qual é exatamente o sentido de viver se você não pode realmente afirmar para onde está indo na vida ou o que acontece com você? Se fossem nossos dias de hoje, alguém teria chamado Abraão de velho sem direção. No entanto, ele sabia algo que eu quero que você também entenda hoje. A Bíblia nos diz que, no fundo do seu coração, ele sabia que Deus iria cumprir todas as suas promessas. E não apenas isso. Abraão acreditava que tudo o que estava passando no momento fazia parte do roteiro para o seu destino. Veja como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagine ter vivido a vida sem saber exatamente para onde está indo. Se você se sente assim, preciso que saiba que nosso pai Abraão já esteve aí. No entanto, ele reconheceu que havia um propósito para as suas viagens: a fome, as lutas, os medos e os atrasos. Foi isso que lhe rendeu seus nomes, amigo de Deus e pai da fé, respectivamente. Ele não viveu a vida porque tinha um plano para o futuro ou porque sabia o que seria. Não, ele viveu acreditando no Deus que sabia o que aconteceria. Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 23 diz: não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta.
Pense nisso por um momento. Se você fosse Deus, você escolheria um homem com mais de 60 anos para ser qualquer coisa, visto que ele já viveu muito tempo e provavelmente desperdiçou sua juventude? Escolheria um casal que não pode ter um filho para se tornar um patriarca da nação que você tem em mente? Eu duvido que você faria isso. No entanto, é isso que torna Deus diferente dos humanos. A Bíblia diz que Deus não é homem e nem pensa como um. Seus caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9, diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não importa quantos anos você tenha, as coisas que você teve que suportar, de onde você vem ou onde você está agora, Deus tem um motivo para escolher você. Para alguém, talvez Deus tenha permitido que você passasse pelas coisas que passou para torná-lo um testemunho para os outros. Você concordará comigo que estamos em um mundo hoje em que todos estão passando por situações difíceis e precisam constantemente de encorajamento, esperança e inspiração. A depressão está em alta. Não há como dizer quantas pessoas estão pensando em acabar com suas próprias vidas agora. Enquanto falamos, simplesmente por causa do que estão passando. Se você é um filho de Deus, quero que perceba que, se permitir a Deus, Ele pode transformar sua vida em algo belo. Seu propósito e testemunho estão no que você passou. Para alguém, Deus está abençoando você agora, para que você possa ser uma bênção para sua família. Talvez você não tenha notado, mas há uma razão pela qual você parece estar se destacando de forma excelente em relação aos outros membros da sua família. Não é porque você é melhor do que todos, mas como Esther, Deus está levantando você como um salvador para tirar sua família da vergonha, pobreza e escuridão. Seu propósito está escondido em sua história. Lembro-me de ouvir um palestrante muito rico e popular compartilhar como seria se Deus o tivesse abençoado com seu atual patrimônio líquido aos 30 anos de idade. Ele teria se destruído porque não saberia o que fazer com isso. Ele disse que Deus permitiu que ele lutasse ao longo da vida para que pudesse aprender e construir o caráter para lidar com as bênçãos que mais tarde viriam em seu caminho. Enquanto eu ouvia, me lembrava das palavras sábias do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por que uma pessoa seria destruída pela prosperidade? Porque ele não saberia o que fazer com isso, e em vez de construir ou fazer algo de si mesmo, ele se destruiria. E assim, há uma razão para a pobreza que você já experimentou ou a que você está vivendo agora. Não se preocupe, cada circunstância ou fase da vida tem o seu tempo. O que faz a diferença é sua compreensão de como maximizar as suas experiências. Você começa a ver propósito em suas tempestades quando começa a perceber que Deus tem a razão para isso. E quando você começa a ver o propósito, pode abraçá-lo e encontrar significado nele. Este é o começo da verdadeira vida. Se você me perguntar como encontrar seu propósito, é isso que eu vou dizer ainda. Confie no plano de Deus para você e coopere com ele. Confiar em Deus significa tornar-se como Abraão e abraçar o que Deus está fazendo em sua vida como o caminho para o seu destino. Essa confiança acabará com todas as precauções ou pressões decorrentes de não saber o que o futuro reserva para você. Por quê? Porque você vai depender daquele que detém o futuro, sabendo que se ele estiver ao seu lado, você chegará ao seu destino com segurança. Eu o encorajo a levar o seu relacionamento com Deus a sério. Tome hoje a decisão de não viver mais um dia de acordo com o que você acha melhor para você. Em vez disso, você viverá cada dia com fé na capacidade de Deus de conduzi-lo à realização. Isso é o que significa viver uma vida de fé. Para que, se você estiver em uma situação desconfortável ou difícil, em vez de reclamar, você simplesmente se abrirá para o plano de Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele tem a seguir. Há uma razão, meu amigo. Quando você começa a abraçá-lo, começa a caminhar em seu propósito. Não é tarde. Você pode começar agora. Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus, para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer.
A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez, vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: Quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente. Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas. Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas. Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram. Quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você, você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece num novo nascimento, mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus, que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vem com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais. A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela? Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua? Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe. José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu. Porém, o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você. Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também, até ouvir pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim.
Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus, você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. Os sonhos cativam a imaginação da humanidade há milênios, servindo como portais para o subconsciente e canais para mensagens divinas. Ao longo da história, os sonhos foram reverenciados como um meio de comunicação, muitas vezes superando outras formas de revelação, como visões ou encontros diretos com o divino. Hoje mergulhamos no enigmático reino dos sonhos, especialmente aqueles que significam um chamado do Todo-Poderoso. Número 1. O significado de receber uma Bíblia em seus sonhos. Encontrar uma Bíblia nos sonhos pode inicialmente parecer normal, mas o seu simbolismo traz implicações profundas. Vamos desvendar o mistério por trás desse encontro divino. Não é incomum que indivíduos, independentemente de sua afiliação religiosa, testemunhem a presença de uma Bíblia em seus sonhos. Esses sonhos não são meramente casuais, mas sim carregados de significado. Faça uma pausa e pondere, pois um sonho da Bíblia não deve ser descartado levianamente. Muitas vezes negligenciamos a sabedoria transmitida em nossos sonhos, ignorando as mensagens celestiais que eles trazem. Quer você seja um crente ou um cético, atenda ao chamado embutido nesse sonho. Se as páginas da Bíblia se desenrolarem em sua paisagem onírica, preste atenção.
pois isso simboliza uma confiança sagrada concedida a você pelo divino. Isso não é uma mera coincidência. É um apelo divino para proclamar o Evangelho, para anunciar a boa nova até os confins da terra. Seus sonhos são uma tapeçaria tecida pelas mãos do destino, fios do destino entrelaçados para moldar seu propósito. Abrace a solenidade deste chamado, pois é um manto de responsabilidade concedido a poucos escolhidos. Como proclama Romanos capítulo 10, versículo 15, quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Deixe que estas palavras ressoem dentro de você, pois elas ecoam o decreto divino escrito nas estrelas. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, somos lembrados: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A Bíblia transcende o reino da existência mortal. É a palavra viva, pulsando com energia divina. Não reduzamos a Bíblia a mera tinta em pergaminho. É a própria essência da revelação de Deus à humanidade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 pinta um quadro vívido, comparando a palavra de Deus a uma espada de 2 gumes, perfurando o céu da ignorância e iluminando o caminho para a salvação. A Bíblia serve de espelho, refletindo a glória inefável do Todo-Poderoso. Dentro de suas páginas sagradas, vislumbramos a majestade do caráter de Deus, seu amor inabalável e graça ilimitada. Jeremias capítulo 23, versículo 29 declara: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a rocha? Na verdade, a palavra de Deus é um fogo consumidor, acendendo as chamas da fé dentro dos nossos corações. Atendamos ao chamado dos nossos sonhos, pois eles são sussurros do divino, guiando-nos pelo caminho da retidão. Abrace a confiança sagrada que lhe foi confiada, pois você está destinado à grandeza. À medida que as páginas do seu destino se desenrolam, você pode seguir os passos dos escolhidos, pois você é verdadeiramente intocável aos olhos de Deus. Número 2. Divulgando a mensagem. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você já teve um sonho em que se viu pregando? É natural ter dúvidas quando ocorre uma experiência tão vívida. Sonhar em pregar ou compartilhar o evangelho pode significar um chamado divino. Talvez seja Deus incentivando você a se tornar um veículo para a sua mensagem, alcançando outras pessoas de maneiras únicas. Se a pregação preenche seus sonhos, preste atenção. Pode ser um sinal de que você está sendo chamado para um ministério. Embora alguns possam duvidar dos sonhos como um meio de comunicações, a pregação de sonhos, na maioria das vezes, carrega um senso de propósito e inspiração. Então, o que significa sonhar com pregação? Não é necessariamente um estímulo para subir ao púlpito imediatamente. Em vez disso, é um empurrãozinho do divino para se preparar para um propósito maior. Compartilhar a palavra de Deus não é apenas um dever, mas um privilégio concedido a todo crente. É como estar apaixonado. Você não pode deixar de falar sobre quem conquistou seu coração. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que ordenei a você, e eis que estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. As palavras de Jesus ecoam através do tempo, exortando-nos a divulgar a sua mensagem. Não se trata de grandes gestos, mas de conversas cotidianas impregnadas de fé. A grande comissão não é uma tarefa para uns poucos escolhidos, mas um chamado para todos os que levam o seu nome.
Então, o que o seu sonho de pregação poderia simbolizar? Uma inspiração divina para falar de Deus, uma paixão crescente por compartilhar o Evangelho, uma agitação interior para responder a um chamado superior, a realização do seu chamado para ser um pregador, uma comissão de Deus para espalhar sua palavra e salvar almas. Embora alguns sonhos possam ser instruções imediatas, outros podem ser visões do que está por vir. Independentemente disso, cada sonho contém uma peça do quebra-cabeças divino, guiando você em direção ao seu propósito. Número 3. Anjos. Vamos falar sobre anjos. De acordo com o livro de Hebreus, Deus envia espíritos ministradores para aqueles que são herdeiros da salvação. Então, se você encontrar anjos em seus caminhos, não é apenas uma coincidência, é um encontro divino. É como uma linha direta para o reino celestial, para onde são enviados mensageiros com mensagens personalizadas, especialmente para você. A palavra anjo significa literalmente mensageiro, então é melhor você acreditar que há algo importante que eles estão tentando lhe dizer. Agora veja bem, quando você recebe uma mensagem em um sonho, é crucial ter certeza de que ela está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não queremos confusão, não é mesmo? Lembre-se, até o diabo pode se vestir de anjo de luz. Mas se a mensagem vibra com as promessas de Deus, então você sabe que é legítima. Mas e se um anjo aparecer no seu sonho e não disser uma palavra? É aí que as coisas ficam interessantes. Isso pode significar um monte de coisas diferentes dependendo de para quem você pergunta. Alguns dizem que é um sinal de presença e orientação divina, como ter um anjo da guarda cuidando de você. Outros acreditam que é o seu subconsciente tentando lhe dizer algo, como um pressentimento ou um palpite. E depois há toda a vibração misteriosa. Imagine isto: um anjo silencioso aparecendo em seu sonho, enchendo você de admiração. É como um momento sagrado, deixando você sem palavras e querendo mais. Talvez seja um lembrete das coisas boas que existem dentro de você, como compaixão, pureza e proteção. Você sabe, todas as qualidades pelas quais os anjos são famosos. Os sonhos não são apenas filmes aleatórios passando na sua cabeça enquanto você dorme. Eles são uma janela para sua alma, um vislumbre de seus desejos e medos mais profundos. Portanto, quando um anjo silencioso lhe faz uma visita, pode ser um chamado para despertar, um empurrãozinho para cavar mais fundo, para explorar seu lado espiritual, para encontrar as respostas que você está procurando. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando com anjos, preste atenção. Há uma mensagem em algum lugar, apenas esperando que você a decodifique. E quem sabe, isso pode mudar sua vida. Número 4. Óleo de unção. O óleo de unção é como um chamado divino convidando você a servir a Deus. Não se trata de fazer seu próprio óleo ou de procurar alguém para ungí-lo. É um sinal de que Deus notou você e tem um propósito especial em mente para você. É como se Ele estivesse dizendo: tenho algo para você, mas você precisa dar o primeiro passo. Busque de todo o coração e eu lhe revelarei. Você sonha em ser ungido por um homem de Deus? Isso é Deus derramando sua unção sobre você, preparando-o para algo extraordinário, assim como no Salmo 133, versículo 2, onde fala do óleo escorrendo pela barba de Arão, simbolizando a capacitação de Deus para uma tarefa significativa. Confie em seu plano. Ele está equipando você com sua unção para realizar coisas notáveis. É o Espírito Santo guiando você em direção a um dom de ministério, algo alinhado com o propósito de Deus para você. Você foi escolhido para uma tarefa real, como os reis e sacerdotes de antigamente. Seu ministério é espalhar o seu evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos, assim como Jesus fez. Permaneça fiel a este chamado para não perder a unção que lhe foi concedida. Número 5. Pregador ou mentor. Se você sonha repetidamente em receber orientação de uma figura religiosa, isso pode indicar que você está sendo preparado para um propósito especial por um poder superior. Em Atos capítulo 2, versículo 17, está declarado:
E nos últimos dias acontecerá. Deus declara que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Preste muita atenção à identidade da figura religiosa do seu sonho. Se se assemelha a alguém que você conhece, que serve espiritualmente, pode ser uma mensagem com a qual você deve aprender ou ser orientado por essa pessoa. Preste atenção aos seus ensinamentos, pois eles podem conter mensagens específicas feitas sob medida para você. Além disso, sonhos recorrentes com uma figura religiosa específica podem indicar um chamado divino para você servir em uma função semelhante. Por exemplo, se você é frequentemente visitado por sonhos de um ministro conhecido por seu ministério de cura, pode ser um sinal de que você mesmo está sendo chamado para exercer o ministério de cura. Da mesma forma, se os sonhos envolvem um pregador conhecido por seu evangelismo, isso pode significar um chamado para você evangelizar também. Alguns indivíduos da comunidade cristã interpretam os sonhos sobre pastores ou figuras religiosas como inerentemente positivos. Eles veem esses sonhos como bênçãos e afirmações de sua fé e conexão com seus líderes espirituais. No entanto, é crucial exercer discernimento ao interpretar esses sonhos. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de engano com o diabo disfarçado de anjo de luz. Portanto, os sonhos com figuras religiosas devem suscitar uma reflexão cuidadosa e um discernimento espiritual. Embora alguns sonhos possam afirmar a autenticidade de certos líderes espirituais, outros podem servir como mensagens de advertência, exortando o sonhador a ter cuidado com influências enganosas. Muitas pessoas relatam sonhos envolvendo encontros com figuras religiosas desconhecidas, como receber bênçãos ou testemunhar milagres. Estas experiências, embora significativas, não devem ofuscar a importância de discernir a fonte e o significado por trás de tais sonhos. É essencial buscar a orientação de Deus e exercitar o discernimento espiritual, em vez de ficar apenas na interpretação dos sonhos ou buscar a validação dos líderes religiosos. Contudo, embora os sonhos envolvendo figuras religiosas possam ter um significado profundo e servir como fontes de orientação espiritual, é essencial abordá-los com discernimento e buscar a confirmação de Deus. Em vez de buscar apressadamente a validação ou orientação de líderes religiosos com base apenas em sonhos, é crucial priorizar o discernimento espiritual e buscar a orientação de Deus. Lembre-se de que a verdadeira orientação espiritual vem do próprio Deus, e somente Ele pode nos guiar no caminho da verdade e da retidão. A vida pode ser difícil e os dias podem parecer longos. As coisas podem estar mudando o tempo todo ao nosso redor. Talvez estejamos passando por uma doença difícil ou um período sombrio, e por mais que oremos, o problema parece estar piorando em vez de melhorar. Apesar de tudo, ainda temos muito a agradecer nesta vida. Para os momentos em que pode ser muito difícil louvar e agradecer a Deus, pelas vezes em que vimos a mão poderosa de Deus trabalhando em nossas vidas, e em todos os outros dias, quando nos sentimos ocupados, cansados, distantes e atribulados. Que Deus nos lembre de sempre virmos a Ele primeiro. Seu Espírito trabalhando em nós e sobre nós é o que faz uma mudança poderosa e duradoura em nossas vidas. Podemos escolher agradecê-lo com todos os dias. Quando estamos prontos para ir a Deus com gratidão e humildade, vemos que não importa o que estejamos passando, Deus não tenta apenas melhorar as coisas e nos ajudar a superar nossos problemas. Ele faz mais. Ele muda a maneira como nos sentimos. Seu poder nos liberta do domínio que nossos problemas exercem sobre nós quando somos gratos e mantemos nossa mente nele. Sua alegria e paz nos dão força e nos fazem continuar. Então, filho de Deus, eu te pergunto, você é grato? Você é grato ao acordar? Você é grato quando vai para a cama? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Faz uma xícara de café, escova os dentes, assiste às notícias talvez? Você começa seus dias dando graças a Deus? Você é verdadeiramente grato? Grato por estar saudável, pela comida que você está comendo? Pense nisso. Você é grato? Talvez eu devesse fazer minha pergunta desta forma. O Senhor o ajudou de alguma forma
pela qual você deveria ser grato? Você já viu a mão de Deus trabalhando? Deus já agiu a seu favor de uma forma que você deveria ser grato? Agora, permita que eu diga algo simples, sabe? Um pequeno conselho. Devemos ser gratos. Devemos mostrar gratidão a Deus. Devemos começar nosso dia agradecendo. Essa é a coisa certa a fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: que a paz de Cristo reine em seus corações, visto que, como membros de um só corpo, vocês foram chamados para a paz, e sejam gratos. Parece bastante simples, não é? Seja grato. Se você e eu não mostramos gratidão pela forma como Deus nos ajudou, não estamos seguindo suas instruções. Devemos ser gratos pelas coisas que temos, pelas coisas que não temos, pelas coisas que Deus fez e pelas coisas que Deus não fez por nós. Vez após vez, você e eu cometemos alguns erros que deixaram Deus triste. No entanto, Ele nos deu uma segunda chance. Em vez de nos punir, Ele escolheu nos amar. Isso não é lindo? Mesmo quando merecemos o castigo, o que tantas vezes fazemos, Ele escolhe nos amar. Querido cristão, agradeça pelo que Deus não te deu e pelas coisas que Ele não fez. Ele não nos fez pagar por nossos erros ou pecados. Não, Ele enviou Jesus, o único filho que Ele teve para pagar por nossos erros. Agora, você e eu não precisamos pagar um centavo para participar das bênçãos da salvação. Graças a Deus pelo que Ele não fez. Ele não nos deixou sozinhos. Apesar do fato de termos dito coisas horríveis, apesar do fato de termos nos recusado a atender os seus chamados, apesar de termos escolhido pecar, Deus não nos deixou sozinhos. Sim, nem todas as orações foram respondidas por Deus, porque Ele foi bom e sabia que algumas coisas pelas quais orávamos seriam mais ruins do que boas em nossas vidas. Portanto, é bondoso e generoso da parte dele não dizer sim a todas as orações. Devemos louvar a Deus e saber agradecê-lo pela decisão que tomou de não fazer ou não nos dar algo. Se Ele nos desse tudo o que merecíamos, tenho certeza de que eu deveria ser julgado e culpado. Eu merecia ser culpado e rejeitado, já que foram tantos os pecados que cometi, mas graças a Deus que nem sempre Ele faz o que eu quero ou mereço. Eu deveria ser julgado, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim, não há mais culpa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Graça me foi dada em vez de punição, e isso é o suficiente para ser grato. Não, nem sempre são as coisas boas que só temos a agradecer. Agradeça a Ele por torná-lo forte. Sim, pela força que você ganhou ao passar por momentos difíceis. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis que você passou. Aqueles momentos em que você estava sozinho e isolado do resto do mundo. Na verdade, é nessas horas que você descobre como confiar completamente em Jesus. Então eu encorajo você a ser grato. Seja sempre grato. Salmos capítulo 5, versículo 11 diz: mas alegrem-se todos os que se refugiam em ti. Deixe-os sempre cantar de alegria. Espalhe a sua proteção sobre eles, para que aqueles que amam o seu nome possam se alegrar em ti. Agradeça a Ele ao acordar para a sua proteção durante a noite. Ore comigo. Querido Deus, obrigado por sua promessa de que suas misericórdias são novas a cada manhã e que sua fidelidade é grande. Obrigado por seu grande amor e trabalho em nossas vidas, bem como seu incrível poder. Obrigado por ser gentil e por todas as coisas boas que o Senhor fez por nós. Somos muito gratos por só podermos encontrar esperança em Ti, mesmo quando as coisas estão ruins. Obrigado pela Tua força, que vem do Teu poder, pelo Teu Espírito, que nos ajuda em tudo. Obrigado por Tua bondade e misericórdia, e por estar sempre conosco e nunca nos deixar. Obrigado por desistir de tudo para que pudéssemos ser livres e viver. Perdoa quando não agradecemos o suficiente por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor nos deu.
nos ajude a olhar para o Senhor e pensar em Ti de uma nova maneira hoje. Refresca nossos espíritos e nos encha com sua alegria e paz. Obrigado por Teus caminhos serem muito maiores do que os nossos e por seus pensamentos serem muito mais profundos. Obrigado por ter um plano para salvar as pessoas e por tudo se fazer novo em Ti. Obrigado porque Teu rosto está voltado para os justos, porque o Senhor está perto dos quebrantados de coração, porque ouve nossos gritos e conhece nossos corações. Obrigado por ser uma parte forte de nossas vidas todos os dias. Não importa o que estejamos passando, sabemos que Seu coração está conosco. Seus olhos estão em nós e Seus ouvidos estão abertos às nossas orações. Obrigado por nos manter seguros, nos cercando com favor como um escudo. Pedimos que o Senhor mantenha nossos pés em terra firme e nos ajude a permanecer consistentes e leais. Nos dê força sobrenatural para permanecer no caminho e não virar à direita ou à esquerda, ou ser facilmente desviado por outras coisas que tentam nos afastar de andar perto de Ti. Pedimos que o Senhor cuide de nossas vidas, de nossas famílias e das vidas de outros cristãos. Pedimos a Sua mão para nos cobrir e nos manter a salvo das coisas ruins que o inimigo quer fazer. Queremos que o Senhor nos proteja e seja um lugar seguro para nós. Pedimos que nos dê sabedoria e compreensão além de nossa capacidade, para que possamos conhecer a Tua vontade, ouvir a Tua voz e seguir Teus caminhos. Brilhe Sua luz sobre nós por dentro, através e acima. Que possamos fazer a diferença neste mundo para a Tua glória, para que Seus planos permaneçam. Mostre-nos como chegar lá. Que tudo que o Senhor planeja se torne realidade. Que possamos trazer a Tua paz e esperança para o mundo que tanto precisa de Ti e de Tua cura. Senhor, nós amamos e precisamos do Senhor hoje e todos os dias. Nós Te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o único que merece isso. E por causa do presente de Jesus para nós, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Ter um coração agradecido pode mudar a maneira como você vê e sente a vida como um todo. A oração é uma das melhores maneiras de sentir o poder de agradecer. Mesmo que a pós-pandemia tenha feito com que as pessoas perdessem seus empregos, adoecessem e perdessem entes queridos, ainda podemos ser abençoados. Quando damos graças a Deus em oração, desviamos nossa atenção de nossos problemas para as coisas boas de nossa vida. E é essa a beleza da fé. Apesar de nossas circunstâncias e tempestades, ainda podemos nos sentir gratos e agradecer. Todos os dias podemos escolher agradecer a Deus. Comece a dizer a Deus o quanto você é grato por seu amor e fidelidade hoje. Agradeça a Deus por Ele estar no comando da sua vida. Não importa como nos sentimos agora, devemos agradecer a Deus por nos dar esperança e alegria. Deixe-o mudar seu coração para que a paz dele possa ajudá-lo. A melhor maneira de parar os ataques de decepção, medo e preocupação de Satanás é ter um coração agradecido. Certamente, temos muito a agradecer porque Jesus Cristo nos salvou e nos deu paz. Vamos aprender a agradecer a Deus, não importa a época do ano ou quão sombrio seja o dia. Ser grato não é algo que você faz apenas no dia de ação de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês que pertencem a Cristo Jesus. Quando temos muitas coisas para fazer e estamos preocupados com o futuro, podemos louvar a Deus por quem Ele é e por sua promessa de nunca nos deixar ou nos abandonar. Recebemos o dom gratuito de sermos salvos e vivermos para sempre. As Escrituras estão repletas de versículos que nos dizem como Deus é bom e por que devemos agradecer a Ele. Mesmo que você não tenha nada a agradecer, e isso é improvável, agradeça a Deus pela sua vida. Comece o seu dia agradecendo a Deus, pois um novo dia traz esperança. O amanhecer é outro lembrete de que Deus nos ama. Salmos capítulo 107, versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor,
porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Querido amigo, querida amiga, Deus te ama. Esse fato nunca mudará. Então, agradeça. Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo dorme e as estrelas vigiam, existe um espaço sagrado, um tempo que parece ter parado. É nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que algo extraordinário acontece. É um momento que se rompe o véu entre o divino e o mundano, e nos encontramos mais abertos aos encontros espirituais. Este não é um momento qualquer, é uma hora marcada por um significado espiritual único, um período ao qual a Bíblia alude sutilmente em várias passagens. Imagine isto: o mundo está em silêncio, as distrações do dia desapareceram e nesta quietude seu coração começa a bater no ritmo de um chamado superior. São 3 da manhã e você é gentilmente instigado a acordar. Esta não é uma mera interrupção do seu sono. É um convite divino. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 26, versículo 9. De noite a minha alma anseia por ti. Na verdade, o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente. Este anseio não é apenas um sentimento. É uma realidade espiritual. Um momento em que Deus parece sussurrar diretamente aos nossos corações. Pense em Jacó, sozinho e lutando durante a noite. Sua luta não foi apenas com um homem, mas com Deus. Foi na solidão e na escuridão que ele encontrou sua verdadeira força e identidade. Tal como Jacó, muitas vezes encontramos os nossos momentos espirituais mais profundos, não na agitação da luz do dia, mas nas lutas silenciosas da noite. Desta vez, a 4ª vigília é quando os milagres acontecem na Bíblia. Foi quando Jesus caminhou sobre as águas, acalmando o mar e os medos dos seus discípulos. É um momento de milagres em nossas vidas também. É quando podemos dar um passo de fé caminhando em direção a Jesus em meio às nossas próprias tempestades. Nesta hora sagrada, somos convidados a nos conectar com Deus em um nível mais profundo. O Salmo 119, versículo 147 diz: Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Espero em suas palavras. Esta esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma fé ativa e viva que encontra a sua voz na quietude da madrugada. Não se trata de perder o sono, mas de encontrar um propósito. É sobre atender a um chamado espiritual que nos estimula a buscar sinceramente a Deus. O Salmo 108, versículo 2 diz: Desperta, ó harpa e lira, vou acordar ao amanhecer. Não é apenas acordar, mas despertar algo dentro de nós, um desejo de buscar a Deus de todo o coração. Então, por que Deus nos acorda às 3 horas da manhã? Não é para atrapalhar nosso descanso, mas para nos oferecer algo mais restaurador que o sono. É um convite para experimentarmos sua presença, ouvirmos sua voz e obtermos clareza e direção para as nossas vidas. É um momento de abandonar nossos fardos, de encontrar paz em sua presença e de nos enchermos de esperança e força para a jornada que temos pela frente. Vamos valorizar este encontro tranquilo com o Todo-Poderoso, onde os sussurros de Deus são mais audíveis do que nunca. Consideremos a história do jovem Samuel. Esta história se desenrola na calada da noite, onde a voz de Deus rompe o silêncio, alcançando Samuel. Esta não é apenas uma história sobre um profeta, é um lembrete da intimidade e da comunicação de Deus conosco. Às 3 horas da manhã, longe das distrações do dia, nossos corações estão mais abertos, nossas mentes mais receptivas. É um momento em que Deus pode transmitir sabedoria, revelações e um senso de seu amor profundo e incondicional. Esta hora não é apenas um momento aleatório da noite, é um compromisso divino. Considere o Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. O que articula lindamente como a presença de Deus nos envolve dia e noite. A noite não é um momento de medo ou incerteza, mas uma tela para a sinfonia celestial do amor de Deus. É uma oportunidade para encontros transformacionais.
para orações sinceras e adoração que transcendem um mero ritual. Alguns associam as 3 horas da manhã à escuridão, até mesmo chamando-a de hora das bruxas. Há uma crença de que as forças sobrenaturais são mais potentes neste momento. No entanto, esta percepção ignora o poder onipresente de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nossas orações, nossa conexão com Deus, não estão limitadas pelo tempo nem influenciadas por mitos. Além disso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos lembra de vestir a armadura de Deus, de permanecer firmes contra quaisquer forças adversárias. Não se trata de temer a noite, mas de abraçá-la como um espaço sagrado para a comunicação divina. A noite e o silêncio não são motivo de medo, mas um santuário de paz e reflexão. No Evangelho de Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas, seus discípulos inicialmente o confundem com um fantasma. Este momento simboliza nossos próprios medos noturnos, às vezes equivocados, interpretando erroneamente a presença de Deus como algo a temer. Quando Deus acorda você às 3 horas da manhã, Ele te convida para um momento de encontro divino. É um momento de abandonar os fardos que você carregou ao longo do dia, de entregar suas preocupações e medos e de receber a orientação e o conforto de Deus. No Salmo 119, versículo 62, Davi diz: À meia-noite me levantarei para te dar graças por causa dos teus justos julgamentos. Este versículo reflete a essência desses despertares noturnos, um chamado à gratidão, à reflexão e ao reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, estas primeiras horas da manhã podem ser um momento para a oração intercessória. Assim como Esther pediu um jejum noturno antes de se aproximar do rei para a salvação do seu povo, nossas orações no silêncio podem interceder pelas necessidades daqueles que nos rodeiam e provocar mudanças no reino espiritual. Talvez nestas horas tranquilas Deus também esteja nos lembrando de sua constante vigilância e cuidado. Como o Salmo 121, versículo 4 nos assegura: Aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Mesmo quando não temos consciência, Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, considere isso um compromisso divino. É hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus. Abrace o silêncio, ouça sua voz e deixe sua paz encher seu coração. Nesses momentos você encontrará força para o dia seguinte, sabedoria para as decisões que enfrentará e conforto em saber que nunca estará sozinho. Essas noites de vigília não são apenas ocorrências aleatórias. São oportunidades para uma conexão mais profunda com nosso Criador. São momentos para valorizar, aprender e crescer. No abraço da noite, deixe sua alma ser rejuvenescida e sua fé fortalecida. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e o seu propósito ao te despertar é sempre para o seu bem e para a sua glória. Considere a referência bíblica no Salmo 91, versículos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa passagem nos assegura a proteção de Deus contra os terrores da noite. Este versículo não trata apenas de conforto, mas de empoderamento. Isso nos lembra que nas horas aparentemente assustadoras da noite não somos vulneráveis. Na verdade, estamos mais fortes, permanecendo em guarda em oração, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Abraçar esta hora sagrada é um ato de amor e devoção. É uma prova do seu compromisso com Deus, mostrando a Ele que o seu desejo pela sua presença supera até mesmo o doce fascínio do sono. Este sacrifício, este ato de acordar em uma hora tão pouco convencional, é a sua oferta pessoal a Deus, uma demonstração de que o seu relacionamento com Ele é a sua maior prioridade. Quando o mundo dorme, as distrações são mínimas.
O reino espiritual fica calmo e as suas orações ascendem a Deus como uma oferta perfumada, desimpedida pelo caos da vida diária. Nesta solidão você recebe a clareza. A voz de Deus, muitas vezes, um sussurro suave, se torna mais clara, te guiando, confortando e revelando a profundidade do amor de Deus e dos seus planos para você. Praticar oração às 3 horas da manhã é mais do que um ritual. É uma jornada mais profunda em uma vida espiritual. É uma exploração do relacionamento íntimo que você compartilha com Deus. Você começa a compreender seu caráter mais profundamente, experimentando seu amor e graça em novas dimensões. E aqui está a parte mais linda. Deus antecipa esses momentos com você. Imagine o Criador do universo esperando ansiosamente para se encontrar com você, para te ouvir, para falar com você. Você não precisa de despertador para este compromisso. O amor de Deus é o seu chamado para despertar. Acordar às 3 horas da manhã para orar é uma prática única e profunda. É um momento para nos envolvermos na guerra espiritual, para oferecermos um sacrifício pessoal de amor a Deus e para experimentarmos sua presença de uma maneira poderosa e desobstruída. Esta hora não é apenas um momento, é um convite divino para aprofundar seu relacionamento com Deus, para ouvir sua voz com mais clareza e para se alinhar com sua vontade. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso como um chamado para algo maior, um chamado para estar na presença do Todo-Poderoso nas horas tranquilas e sagradas da noite. Veja a profundidade de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: Suas misericórdias nunca falham, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Este versículo nos lembra que cada dia, incluindo as primeiras horas, traz uma nova manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Quando você acorda às 3 horas da manhã, é como se Deus estivesse te proporcionando uma tela em branco, um novo começo, convidando você a pintar suas preocupações, esperanças e sonhos em oração. Essas horas que antecedem o amanhecer também são um santuário para confrontar o que está dentro de nós. Aqui no silêncio você pode trazer os seus medos, as suas dúvidas e até mesmo os seus fracassos para a luz da sua graça. É um momento de desintoxicação espiritual, de limpeza da alma, onde você pode deixar seus fardos e sentir o peso sair de seus ombros. Nesta solidão divina você se lembra de que nunca está sozinho em sua jornada. A graça de Deus é como um rio, fluindo constantemente, pronto para renovar e refrescar o seu espírito. Além disso, este momento é ideal para mergulhar nas Escrituras. Com uma mente clara, livre da confusão do dia a dia, a palavra de Deus brilha como um farol. Nestes momentos de silêncio, a Bíblia não é apenas um livro. Ela se torna um diálogo vivo entre você e Deus. As palavras saltam da página, oferecendo orientação, conforto e uma sabedoria que ressoa profundamente em seu coração. Deus deseja te encontrar em um lugar onde as distrações do mundo não podem alcançar. É um compromisso divino, um tempo reservado apenas para você crescer, curar e ser envolvido em seu amor. Abrace esses momentos. Deixe que seja um momento de despertar espiritual, onde você possa refletir, recarregar as energias e se conectar com aquele que te ama incondicionalmente. Ao concluirmos, vamos inclinar a cabeça em uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo silêncio da manhã, pela paz que ela traz e pela oportunidade de estar a sós contigo. Quero ser guiado pela tua palavra e ter a tua presença em cada momento de quietude. Amém.